Fala galera, começa mais um Cagaia Nerd e hoje o tema de hoje é filmes com viagens no tempo. A gente vai destrinchar um pouquinho dos melhores filmes de personagens que fazem suas viagens no tempo e falar pra vocês quais são algumas indicações que a gente tem, alguns enredos legais aí pra vocês curtirem em casa aí. Vamos falar um pouquinho de viagem no tempo aí, cara, hoje. De Volta pro Futuro, Star Trek, alguns filminhos aí legais aí pra galera poder curtir. Beleza. Começa aí, professor. É importante falar que assim, os filmes não seguem o conceito científico de viagem no tempo, né? Os filmes têm a sua liberdade ali, alguns brincam bastante com isso, como De Volta para o Futuro, né? E outros levam um pouquinho mais a sério. Por exemplo, como Star Trek e até mesmo O Exterminador do Futuro. Eu vejo como que leva um pouco mais a sério. Você vê que o De Volta para o Futuro é um filme mais de entretenimento, né? Mais engraçado, assim. O conceito de viagem no tempo ali, de alteração da linha temporal, ele é bem simplório, né? Os caras não se arriscaram a explorar, por exemplo, a teoria dos multiversos, né? De que cada vez que você altera o passado, você cria uma nova linha temporal. Que é muito bem explorado num filme que eu vi esses dias e eu recomendo, chama Contra o Tempo, com o Jake Gyllenhaal. Puta, o filme é foda, muito bom, trata dessa questão. O cara é um soldado que ele acorda preso num lugar que parece uma nave, e uma mulher fala com ele através de um vídeo e fala: você tem 8 minutos para poder descobrir quem foi que explodiu o trem. Em 8 minutos o trem explode, o cara morre e volta no mesmo lugar. E, é fantástico. E aí, ao final, você descobre que cada volta que ele faz no tempo, ele está criando um universo alternativo. Porque em cada ação que ele volta, ele faz um evento diferente, ele faz uma atitude diferente. Numa ele pula do trem, na outra ele é atropelado pelo trem, na outra ele é morto pelo cara, e assim. E o filme é muito bom mesmo. Viagem no tempo e criação de universo paralelo. Eu recomendo, pode assistir. Tem um que é o clássico, acho que 90% das pessoas que assistem Cagaia Nerd já devem ter visto esse filme, que é o Efeito Borboleta. Fala da teoria do caos e o que acontece quando você muda um pouquinho do seu passado, do seu futuro. Bater de asas em um lugar, cria um tsunami, exatamente, um furacão em outro lugar. Esse é classicão do Ashton Kutcher. É muito bom mesmo. A interpretação é o 1, né? O resto que veio depois, pelo amor de Deus, nem a interpretação dos atores é muito boa. Ele tem um diário, ele lê o diário, o trecho que ele lê é o local onde ele volta. A consciência dele volta, né? Pra e aí ele consegue alterar de acordo com o que ele acha que vai ser melhor pra ele. E sempre que ele faz a alteração, ele se lasca cada vez mais, né? Fode porque acumula lembrança. E aí a parte do cérebro dele que é responsável pelas recordações, ela tá entrando em colapso, né? Porque ele lembra de todas as viagens que ele fez. Muito bom mesmo. Alguma coisa que te marcou assim, que você pirou em Viagem no Tempo, que eu falo: puta, esse filme é o foda da Viagem no Tempo, e esse é qual? Casa do Lago. A Casa do Lago não fala bem de viagem no tempo, né? Fala de uma questão temporal, onde um personagem tá em 2004, que é o do Keanu Reeves, e o da Sandra Bullock está em 2006. Isso. E através da caixa de correio da Casa do Lago, eles se comunicam em tempo real. Então a caixa do correio é uma fissura espaço-temporal. É uma espécie de buraco minhoca. Só que temporal, não de espaço. Porque espaço-tempo, na verdade, a ciência considera uma coisa só. Então esse é o seu... Esse é um dos meus filmes favoritos, cara. Um filme que eu gosto, que mistura as duas coisas que eu sou fã. Star Trek e Viagem no Tempo. 2 filmes da saga Star Trek, né? Um da velha geração, da geração clássica, que é Jornada pelas 4, De Volta para Casa, porque mostra a tripulação da Star Trek depois, que é linkado. Acabou a busca por Spock, aí a Enterprise tá toda fodida, eles pegam uma ave de rapina Klingon. Chegando na Terra, a Terra tá sendo consumida ameaçada por uma entidade lá. Uma entidade que quer falar com a baleia Jubarte. Que tá sugando a água dos oceanos e acabando com a atmosfera. E quer falar com a baleia Jubarte, que a entidade interpreta que era o ser mais inteligente do planeta. Isso aí parece Guia do Mochileiro das Galáxias. Aí o que acontece? Aí quer falar com a baleia Jubarte, só que no século 24, 23, né? Não tem baleia. Aí o que que faz? Ele volta pra 1965. Pega a ave de rapina Klingon, cria uma dobra espacial e volta para 1984. 84, naquela época da geração que a ecologia estava em moda. E aí tem toda aquela questão, personagem do futuro tendo que conviver com o passado, o McCoy na hora que acho que é o Chekhov, né? Bate a cabeça, os caras vão querer... Os caras levam o Chekhov pro hospital, o pessoal de 84, e o McCoy quando chega lá fala: nossa, essa escambada de carniceiro! E tem toda aquela questão. É muito, muito bom.
Eu acho que esse filme foi uma saída inteligente pra um orçamento barato, né? Sim. Um orçamento pequeno, porque trouxeram os caras O tempo atual. pro terreno terrestre, Terreno né? comum, terreno. Eles estão lá interagindo nas E há- ruas de... E há uma passagem Estados Unidos. muito interessante com relação a você, digamos assim, você alterar o passado e que consequência terá no futuro. Principalmente na hora que eles estão querendo trazer a baleia para o futuro, só que como vai trazer a baleia? E aí eles têm que criar o quê? Tem que criar um compartimento, que é um alumínio transparente, que não existe 84. Aí de repente o Sr. Scott, o engenheiro, chega no lugar, eu precisava fazer isso aqui. Bom, mas isso não existe. Espera só um pouquinho, aí ele vai lá no computador, dá a fórmula pro cara criar o alumínio transparente. E aí acho que até o Chekhov chega pra ele, não sei quem fala assim, pô, você deu a fórmula pro cara. Ele falou, e quem disse que não foi ele que criou? E outro bom também de jornalistas, que é melhor do que esse, que eu acho, porque eu sou fã da nova geração. Primeiro contato. Meu Deus do céu. Porra, Nova geração não dá. a nova geração é melhor que a velha geração. Mas, Kirk ganha do Picard. É espetacular. Diz uma coisa, você lembra daquele episódio que é considerado o melhor episódio da série clássica de Star Trek? Que o Dr. McCoy A entra cidade à beira da eternidade. ele entra num túnel do tempo lá Ele tá e louco, ele aconteceu alguma coisa, ele tá louco. ele ia dar injeção num cara, aí o cara empurrou tal e acabou dando injeção em si próprio e a injeção deu o efeito reverso nele, ele ficou piradaço assim, cara, suando, sabe? Alucinado. Aí ele se descobre aquele local onde eles conseguem enxergar todas as épocas da realidade num telão, assim. E o McCoy, alucinado, pula nesse túnel e cai. Antes dos Estados Unidos entrar na Segunda Guerra Mundial. E aí eles analisam que houve uma alteração no espaço-tempo, que a Enterprise não consegue se comunicar com ninguém. Não existe Só que- Enterprise. Não existe Enterprise. Só que os caras estão ali. Eles não sumiram. Então o que acontece? Eles estão dentro da influência daquela cidade. Estão protegidos. O que aconteceu? McCoy salvou uma mulher que deveria ser atropelada. Essa mulher era uma pacifista, impediu que os Estados Unidos entrassem na guerra, os nazistas ganharam e fudeu o futuro. Então eles voltam antes desse evento e impedem McCoy de salvar a mulher. É dramático assim, mas é algo que mostra como mexer no passado altera todo o futuro. Outro filme da hora que teve até a versão pra desenho foi o Bill e Ted, né? Foi com o Ken Reeves, né? Que Reeves, os caras Nos anos entravam 80, na- início da carreira. foram os primeiros Fazer- trabalhos ali do Ken Reeves. E esse filme conta a história de dois adolescentes que tem que entregar o trabalho de história, sabe nada de história, e aparece um cara lá com uma cabine telefônica que viaja no tempo. Uma Nada, tardes, né? Meu, o desenho era muito louco. O desenho é engraçado Da demais. hora. E aí eles têm várias aventuras, né? O nome é Bill e Ted, uma excelente, como é que é? Uma excelente aventura, alguma coisa assim. É muito bom, vale assistir. Aqueles logos, nome de filme de Sessão da Tarde, né? Uma turminha do bagulho que exatamente. volta no passado e Pegou trabalhado, arma altas arma confusões. Mais um são Os Dois Macacos, com o Bruce Willis. Puta, esse filme eu tenho que ver é o de cara novo, que- porque é foda entender Caralho. esse filme, velho. Acredita cara que eu nunca voltou assisti no- esse filme, cara? Esse filme é foda, é O cara foda. tem que provar a sanidade dele, né? Pra voltar no passado, pra... É porque a humanidade foi devastada por um vírus, né? que E devastou metade da aí é o humanidade. que? É voltar porque eles só sabem que foi um grupo, não sei se era terrorista, mas um grupo extremista chamado Os 12 Macacos. Eles disseminaram essa porra desse negócio no mundo e ele tem que voltar no passado para tentar descobrir como isso aconteceu e tentar impedir aquilo. É complexo, eu não me lembro muito bem, não, tem que assistir de novo. Mas é bom o filme. Mais um. Planeta dos Macacos. Puta, o final de filme mais emblemático da história do cinema. Você fala do clássico, né? Do clássico, Do já com o clássico. resto. Esses novos... Astronauta é Não, os pego novos são numa... legais também. né? Mas é o clássico no final, assistam o final e veja Charlton Heston falando aí. Esse é o clássico. O astronauta é pego numa distorção espaço-temporal, e aí ele se vê num planeta onde os macacos são a raça dominante, são inteligentes e escravizam os humanos. Como é aquilo que todo mundo sabe sobre os grandes A macacos. questão da distorção espaço-temporal, eu já não acho que foi nesse ponto. Acho que eles seguiram um pouco da teoria de Einstein, né? Porque a nave, aparentemente, ela está voando à velocidade da luz. Ela voa na velocidade da luz, o tempo para o cara que está na nave passa normal, mas para quem está fora daquela bolha que criou-se dentro da nave, o tempo passa muito acelerado. Então ele mais ou acaba menos caindo de assim, volta em um lugar que... Mais ou menos assim, uma semana de viagem à velocidade da luz equivale a 100 anos no plano normal. Próximo, Exterminador do Futuro. Esse tá na lista de um dos melhores, né? As melhores séries, na verdade, de filme, né? Principalmente Que o viaja no 2. tempo. O 2 é... 2 é muito louco. Cara, o 1 muito também é louco. muito bom. O 1 é muito bom também. É bom. Por mais que Apresenta a essa maquiagem seja questão. uma bosta, assim, mas assim... Não, mas É pra muito época, louco. pra época, Muito mas o louco. 2 é mais espetacular. E a questão do Exterminador do Futuro é a seguinte: a ida do Cyborg foi que proporcionou a criação de John Connor. toda a tecnologia da Skynet. Sim. Né? Tanto que no 2 eles têm lá aquela relíquia que é o braço do Exterminador Sim. primeiro, que os caras falam, pô, a gente começou a trabalhar em cima disso aqui.
Quer dizer, foi Não, aí a própria Skynet, ela acabou criando o cara que seria o seu maior, né, inimigo, porque a partir do momento que ela mandou o Cyborg pro passado, John Connor foi obrigado a mandar o protetor. O protetor. Pra E sua esse existência. protetor acabou se tornando quem? O pai dele. E no Exterminador 3, a salvação, a Skynet tá à beira de matar o pai dele no futuro que ele ainda não conhecia, mas ele já sabia que era o pai dele. E aí ele pensa, pô, se matar o meu pai... Não volta no passado e eu me foda. Não, existe John Connor. Ali parece que ele tá muito pensando só na própria existência, né? Tá certo que se não tivesse ele também, pô, as máquinas dominariam o futuro muito mais facilmente, né? Diferente Você tá falando do 3? Não, tô falando do 4. Tô falando Com a salvação? É do 4, A salvação. Isso, a salvação. Tem um aqui que tá na lista, esse eu nunca vi, é o Feitiço no Tempo. Esse filme é um clássico, Esse clássico nunca da vi, não. Sessão da Tarde, com Bill Murray. Um repórter mal-humorado, ranzinza, não gosta de ninguém, foi designado para cobrir o Dia da Marmota. E aí... 2 de fevereiro. Famoso Dia da Marmota. E ele é obrigado a ficar o quê? Acontece um negócio que ele vivencia o mesmo dia todos os dias. E cada dia ele vai pensando em como melhorar, ele vai melhorando e assim vai. Né? Então, Se bem que, pô, tem uma hora que ele chuta o balde, ele zoa todo mundo, Sim. né, cara? Ele rouba banco, Sim, ele porque ele sabe que... dorme com várias mulheres, né? Até o momento que ele percebe que ele tá preso naquilo ali, e ele passa a fazer um bom uso daquelas possibilidades que ele tem de fazer a vida das pessoas melhor. E aí ele começa a ajudar várias pessoas na cidade, ensina piano, ensina a falar francês e tal. E ele percebe que durante todo esse tempo que ele está preso nesse loop temporal, nesse dia, ele sente-se atraído por uma mulher, mas ele nunca consegue chegar até ela. Sim, dos românticos que é assim também, que é um filme de época, né, de 1980, é Em Algum Lugar do Passado, com o saudoso Christopher Reeve. Que é também espetacular aquele filme. É o famoso filme fazer chorar, né, velho? Nossa, é muito bom aquele filme, muito bom mesmo. Que ele é... E agora pra fechar também essa lista aí dos nossos filmes, que um dos mais conhecidos que tem, é De Volta pro Futuro, 1, 2 e 3, que é o famoso clássico do... Clássico de Steven Spielberg, nos seus momentos classicaço. áureos. Michael J. Fox, espetacular. Christopher Lloyd, quem não queria ter um DeLorean quando era jovem? Exatamente. Porra, quando era mais novo. Puta que pariu. Tem muito nerd rico até hoje que manda confeccionar Um DeLorean. DeLorean. Puta, o DeLorean era o carro. Então, você vê, é uma das primeiras trilogias da história do cinema. No primeiro filme ele vai pro passado, e acaba fudendo a vida dele, porque ele conhece os pais, não tem aquela questão, a foto dele vai sumindo, resolve. A mãe dele se apaixona por ele e perde o interesse no cara que seria o pai dele, né? E aí, durante o filme, a missão dele é fazer com que a mãe se interesse pelo pai, fazer os dois ficarem juntos para que o nascimento dele ocorra, E né? no final ele consegue isso, ele consegue fazer com que a mãe se apaixone pelo pai, porque o pai vira um fodão, bate no bife, e no final ele volta pro futuro, e pro tempo dele presente, descobre que aquela ação dele fez com que o pai dele fosse um fodão, não fosse mais um capacho do... Sim. E aí, segundo filme, começa com um gancho do primeiro. O professor chega, pega o DeLorean, no final ele devolve, dá uma viajada pro futuro, de repente volta e fala, Marta, temos que ir para o futuro, olhamos assim. Então o segundo é no futuro, ele vai resolver uma treta com os filhos dele. E o terceiro, ele tem que voltar pro Velho Oeste porque o professor ficou preso lá. Exatamente. Então é uma... No 2 ele acaba indo pro futuro e aí tem um almanaque com todos os resultados de jogos de todos os tempos, né? E aí o Buffy, do futuro, pega esse almanaque e entra no carro e volta pro passado para entregar para ele, jovem, e fala assim, ó, Tá o futuro tá nas suas mãos, você vai ser o homem mais rico do mundo. Cara, parece de uma complexidade absurda, mas se você assiste o filme, você entende tudo. É por isso que eu falo que De Volta para o Futuro fala de viagem no tempo de uma forma mais simples, né? Porque, apesar de ser simples, você consegue perceber que pô, aquilo tem sentido na história como um todo. Assista, se você não viu, veja. Então, pessoal, o Cangarnet de hoje fica por aqui. A gente gostaria que vocês deixassem os seus comentários com os seus filmes preferidos de viagem no tempo aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir nossa página no Facebook, clique em gostei e compartilhe nosso conteúdo aí para seus amigos, para todo mundo que você tem na sua cadeia de amigos aí. Fica pra próxima aí. Um abraço, Cangarnet. Nós. Valeu! Espaçoso pra caramba, hein? Espaçoso é você, caralho. Nossa, dois velho. pernas. Olha a distância que eu tô de você, Dois cara. pernas de boi do caralho. Ai, grossura dessas pernas.